Fala minha gente, bom dia, bom sábado. Estamos encerrando aí quase o mês de julho, finalzinho, né? E para fechar esse mês, quero compartilhar com vocês aqui, nesse quadro Valfré Comenta, uma dica de leitura de uma das obras que eu posso dizer sem sombra de dúvida, que de todas as leituras que eu já fiz na minha vida, essa é uma das que mais me marcou, né? Tinha tempo que eu não encontrava uma obra que me tocava tanto. E eu quero falar um pouquinho dela para vocês, sobre essa obra aqui, ó. Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. Então é isso que eu vou tratar hoje nesse encontro aqui com vocês. Espero poder trazer algumas contribuições que vocês gostem e que possa inspirar vocês a ler a obra que ainda não leu. Então vamos juntos para mais um quadro Valfré Comenta. Solta a vinheta, Guilherme. Bom, minha gente, é isso aí. Vamos falar do livro. Eu fiz aqui uma colinha para não me perder. Acabei de ler esse livro e recente, essa semana, a obra Cartas para Minha Avó, da filósofa brasileira Djamila Ribeiro, ela foi publicada, né, teve a sua primeira edição em 2021 pela Companhia das Letras e já teve outras reimpressões aí, porque é uma obra que tem sido muito lida e que bom que tem sido muito lida. Eu só fui ler agora, né? Ela já tinha aparecido para mim como indicação por amigos, amigas, e agora que eu consegui dar uma atenção a essa obra riquíssima, riquíssima. Já quero deixar aqui de entrada o meu encantamento por essa obra, né, que faz a gente refletir, faz a gente compreender também questões importantíssimas sobre, especialmente sobre a nossa sociedade brasileira. Então, bom, para começar, quero falar um pouquinho, resumidamente, sobre a autora. Djamila Ribeiro nasceu em Santos, São Paulo, em 1980, é professora da PUC São Paulo, colunista da Folha de São Paulo e coordenadora da coleção Feminismos Plurais, da editora Jandaira. É autora de Lugar de Fala, publicado pela Jandaira 2019, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de 2018, e Pequeno Manual Antirracista, de 2019. Os dois últimos foram publicados também pela Companhia das Letras. Juntos, seus livros já venderam mais de 500 mil exemplares. Então, nós estamos falando de uma autora que, sem sombra de dúvida, se você não conhece, tem que conhecer, né? É importante ler e ouvir, né, a grande Djamila Ribeiro, porque além de escrever, ela também dá entrevistas, já foi apresentadora de programas de TV, né? E também é professora, então está sempre palestrando, né, participando de eventos literários, festivais pelo Brasil afora e internacionalmente também. Então, caso você não tenha lido nenhuma obra da Djamila, por favor, permita-se, porque estamos tratando de uma filósofa, sem sombra de dúvida, importantíssima no Brasil e, sem sombra de dúvida, também com ecos já em outros países. Bom, agora vou entrar um pouquinho mais para tratar, né, comentar um pouquinho de modo muito aberto. A intenção aqui não é analisar com um olhar crítico, né, mas sim trazer para vocês um pouco das minhas impressões enquanto leitor. É esse o meu propósito aqui, né? A obra ela é estruturada de forma narrativa, né? A autora ela vai direcionar cartas, como já diz o próprio título da obra. São cartas aonde que ela traça diálogo com a avó dela, a avó Antônia,
E a partir desses diálogos, ela vai fazendo uma trajetória desde a sua infância, passando ali pelas experiências da infância, na casa da avó, na casa da mãe, no lugar onde ela cresceu, das viagens que ela saía de Santos e ia visitar a avó em Piracicaba. E nesse processo ela vai crescendo, né? Vai acontecendo muitas coisas que eu não vou detalhar para não trazer muito spoiler aqui para vocês, mas nesse processo ela vai narrando como que vai sendo estabelecido, né, a relação dela com a avó dela e com a mãe, com o pai, com a irmã, com os irmãos, aonde que ela cresce, em Santos, né? E aí também isso vai progredindo, mas o que nós temos de comum na estrutura da obra é o formato narrativo e que ele se estabelece desse modo de diálogo, ou seja, sempre ele traz esse retorno de direcionamento para a avó, né? Como se o eu lírico ele estivesse apontando, olha, eu estou conversando com você, né? É com a avó dela essa conversa desde o início até o fim da obra. E a gente se identifica, é como se estivéssemos sentados numa mesa e ouvindo esse papo acontecendo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso porque é com esse papo, com essa forma, vou dizer de uma forma simples, mas claro, estamos lidando com uma pessoa que tem um nível de formação altíssimo, né? Com uma compreensão altíssima, já com várias obras publicadas, como bem apresentei a Djamila, mas tem um lugar no qual ela consegue estruturar a narrativa que ele é muito cotidiano, que ele é muito simples e no qual a gente consegue se identificar com muita facilidade. E eu acho isso de uma beleza na obra formidável. Formidável, porque não cria uma distância, né, entre o leitor e a história que está sendo contada. Não tem uma distância, né? Então isso é importantíssimo. Agora, o que a obra traz enquanto reflexão, né? Isso é importantíssimo para a gente pensar. O que essa obra traz enquanto reflexão? Obviamente, eu, uma pessoa branca, lendo essa obra, vou ter impressões que estão muito distantes de pessoas negras lendo essa obra, em especial mulheres negras, né? Porque é uma obra escrita por uma mulher negra, falando especialmente da relação dela com outras mulheres negras, a avó, a mãe e a neta, né? Então, a avó Antônia, a mãe Eurani, se eu não estiver falando errado o nome aqui, e a filha Tulane, né? Então, bom, são 4 mulheres nesse processo que ela vai dialogando. Então ela vai traçar para a gente, de modo muito preciso, né, como que o racismo estrutural que nós temos no Brasil, ele afetou na sua formação, afetou também na formação e na vida da avó, da mãe, da família dela como um todo e também chega na própria filha dela. Nós temos isso até hoje no Brasil, não é novidade para ninguém isso que eu estou dizendo aqui. Então, de forma bem reflexiva, com pontos muito cruciais que ela vai trazendo de acontecimentos, né, como os acontecimentos na escola, né, que ela vai trazer alguns deles, da relação dela no condomínio, dos relacionamentos que ela teve, né, afetivos com os namorados. Então esse lugar do racismo estrutural ele vai impactando em vários e podemos dizer de modo muito amplo, né, na vida dela. E ela consegue, de forma, eu vou dizer, poética, né, trazer para a gente esse ponto da dor, de modo que a gente consegue sentir o que ela passou, né? Os momentos que ela foi
negligenciada, os momentos que ela sofreu racismo diretamente, os momentos que ela sofreu abuso pelo machismo que nós temos, né? E a gente consegue sentir e se colocar no lugar dela, né? Então, assim, a forma que ela trata e a forma que ela trabalha dentro da obra, o machismo, o racismo estrutural, é uma forma que a gente pode dizer que é direta, mas é uma fala direta na qual a gente consegue se identificar, compreender e também sentir o que a autora está trazendo para a gente. Isso é fundamental, principalmente para pessoas brancas que não fazem ideia o que é isso, que está do outro lado cometendo isso na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. Então nós precisamos ler obra de pessoas negras para saber qual é o outro lugar, conversar com pessoas negras para saber o que é e como chega para o outro. Isso, né? Então eu quero agradecer a Djamila por essa obra maravilhosa, né? Formidável, e espero que muitos e muitas brasileiros e brasileiras possam ler essa obra, porque eu fiz uma primeira leitura, irei reler de novo, porque a gente vai lendo e vai tendo aquela sensação de o que vai acontecer, como que acontece, o que vai vir depois. Tem uma curiosidade porque ela traz muito a intimidade dela para dentro da obra. Uma conversa dela com a avó dela, né? Então isso é maravilhoso, A forma e a sutileza que ela consegue lidar com a dor e descrever a dor. E a partir da descrição da dor trazer pontos de reflexão sobre o racismo, sobre o machismo, sobre o feminismo, né? Sobre a ancestralidade que ela herdou e ela trabalha para também passar para a filha dela. Então, assim, é incrível. Ela consegue trazer as imagens, nós conseguimos adentrar nessas imagens que são descritas, né, das viagens, dos acontecimentos como um todo. Então, bom, vou parar por aqui porque já estou me alongando muito. Eu quero concluir com a leitura de um fragmento que eu acredito que vai poder ampliar ainda mais isso que eu estou trazendo aqui. Houve a transcendência pelo amor. Vó, você me amou incondicionalmente. Minha mãe, apesar das cicatrizes e traumas, me aninhava nas minhas noites de insônia. Esquentava leite com mel nos meus dias de dor, me arrumava como se eu fosse a menina mais bonita do mundo. E se hoje minha filha não sabe o que é uma surra, é porque nossa linhagem ancestral sobreviveu ao que nos foi imposto. Mas por mais que eu tenha tentado me afastar da educação rígida de vocês, algumas coisas permanecem, broncas intermináveis, com as mãos na cintura como vocês faziam. Quando Tulane apronta, olhar feio quando ela se intromete em coisas que não são da alçada dela, eu sou capaz de ficar horas contando a história de vocês. Quando ela ousa tirar notas medianas na escola, ela precisa saber de onde veio, para escolher para onde vai. Não pode se achar superior a vocês, precisa entender que a vida dela é resultado da vida de vocês. E é claro que eu evoco minha mãe quando ela me responde atravessado. Ah, Tulane, se eu falasse assim com a sua avó, eu não teria dentes. Bom, gente, eu acho que esse trecho aqui ele consegue resumir um gostinho do que é essa obra. E novamente, quero deixar aqui, espero se algum dia a Djamila ver esse vídeo, deixa aqui o agradecimento, né, para ela, porque eu imagino o quanto difícil deve ter sido para ela organizar essa obra tão sensível, tão potente e tão significante. Então é isso, leiam Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. Prometo que vocês não irão se arrepender. Um grande abraço.